Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que esses destemidos e malucos agentes apareceram para defender o país dos inimigos. Com maneiras pouco comuns de resolver os conflitos, eles formam uma equipe de elite que detona com todos os inimigos. Cenas de luta, combate e ação totalmente imprevisíveis, pois cada um desses agentes tem habilidades únicas de luta e artes marciais. Eles usam tudo que está ao seu redor para lutar contra seu oponente. Agora, eles receberam a maior missão das suas vidas. Um poderoso inimigo ameaça a segurança do mundo inteiro. Mas dessa vez, este inimigo está muito bem preparado para recebê-los. Será que esta equipe de agentes Vanguard conseguirá cumprir a sua missão ao enfrentar inimigos tão determinados quanto eles? Uma aventura que vale a pena você acompanhar. A história de Agentes Vanguard começa com um mundo em perigo. Não é qualquer perigo, mas algo grande, algo que ninguém poderia prever. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos entender quem são os Agentes Vanguard. Eles não são heróis comuns. Eles são uma equipe de elite, mas não daqueles tipos que a gente vê em filmes com caras de super-heróis. Não, esses caras são diferentes. Eles são como agentes secretos, mas com habilidades incríveis. Imagina só, cada um deles tem uma habilidade única. Tem o que luta com as mãos, o que usa armas de todos os tipos, o especialista em hackear sistemas de computador, o mestre das artes marciais, e por aí vai. E sabe o que é mais interessante? Eles não precisam de armas caras ou equipamentos super tecnológicos. Eles usam o que estiver ao redor. Se precisar lutar com uma cadeira ou uma lâmpada, eles fazem isso sem hesitar. Agora, como tudo começou? O filme começa mostrando o mundo em um caos. Os inimigos não estão mais só invadindo países ou causando problemas locais. Eles estão mais organizados, mais fortes e mais perigosos. Até os governos estavam perdendo o controle. E foi aí que apareceu uma missão de vida ou morte para a segurança do mundo inteiro. Mas não era para qualquer um. Era para os agentes Vanguard. Essa equipe foi formada por pessoas que passaram por situações extremas e sobreviveram. Foram escolhidos a dedo porque, basicamente, eram os melhores do melhor. Cada um deles tem uma história. O que usa as artes marciais tem uma vida de treinos e batalhas que fez com que ele fosse o mais rápido e forte. O hacker, que parece que está sempre com o rosto escondido, é o tipo que entende de tecnologia melhor do que qualquer pessoa. Se você ligar seu computador ou celular, ele é o tipo que consegue invadir qualquer coisa em segundos. E o mais interessante é que esses caras não são os típicos super-heróis. Eles têm defeitos, problemas e, muitas vezes, duvidam de si mesmos. Mas isso é o que torna eles tão reais, entende? Eles não são perfeitos, mas quando se juntam, formam uma equipe imbatível. Logo no começo, a gente percebe que esse time não tem muitas opções. Ou eles resolvem a situação e derrotam os inimigos, ou o caos toma conta. E os inimigos não são qualquer coisa. Eles têm uma organização sinistra e um plano maluco para dominar o mundo. Por isso, quando o time é chamado para a missão, cada um tem que se preparar para o que está por vir. Eles sabem que essa missão pode ser a última. Mas ninguém está recuando. Pelo contrário, eles estão prontos para fazer o que for preciso. E é aí que entra a verdadeira essência dos agentes Vanguard: o trabalho em equipe. Não importa o quanto eles sejam habilidosos individualmente. No final, o que vai contar mesmo é como eles se ajudam. Cada um tem suas fraquezas, mas juntos, eles são imparáveis. Mas mesmo com todo o treino e habilidade, o começo dessa jornada não é fácil. Logo de cara, eles enfrentam alguns dos primeiros obstáculos. Não sabem exatamente quem está por trás da ameaça. Os inimigos são misteriosos e as pistas são escassas. Eles começam a investigar, a seguir as trilhas, mas o que eles descobrem é ainda mais assustador. O inimigo que está por trás de tudo é mais poderoso do que imaginavam. Então, o time começa a perceber que essa missão será diferente de todas as que já enfrentaram. Cada membro da equipe começa a se questionar: será que eles realmente são capazes de salvar o mundo? Será que são a única linha de defesa contra uma ameaça tão grande? Isso faz com que eles tenham momentos de dúvida, mas não há tempo para pensar demais. A cada passo, o perigo fica mais próximo e as ameaças aumentam.
Eles sabem que precisam se unir, confiar uns nos outros e seguir em frente. Então, ao longo dessa primeira parte, o filme nos dá uma boa ideia de quem são esses agentes Vanguard, do que eles são capazes e da enorme responsabilidade que carregam. A preparação deles é intensa, mas não há tempo para grandes planos. Eles precisam agir rápido, sem saber exatamente o que esperar. E o que mais impressiona é que, apesar das dificuldades e incertezas, eles continuam juntos, focados no objetivo final. Agora que a equipe dos agentes Vanguard está formada, começa o verdadeiro desafio. Eles são convocados para enfrentar a maior missão de suas vidas. Mas olha, não é qualquer missão. Estamos falando de um inimigo poderoso, um daqueles que não brinca em serviço. Ele não só ameaça um país, mas o mundo inteiro. Dá para sentir a pressão, né? Tudo começa quando eles descobrem que esse inimigo não é só forte, ele é esperto. Ele planejou cada detalhe, montou uma fortaleza impenetrável, tem soldados treinados e até um arsenal de tecnologia avançada. É praticamente um exército inteiro contra os agentes Vanguard. E para piorar, esse vilão tem uma carta na manga. Ele sabe exatamente como a equipe age e está preparado para enfrentá-los. Os agentes, claro, começam a planejar o ataque. Eles montam estratégias, analisam o território inimigo e se dividem em pequenos grupos para cobrir mais terreno. Mas o problema é que, a cada passo, eles percebem que o inimigo está um passo à frente. Parece que ele sabe tudo o que eles vão fazer antes mesmo de eles agirem. Isso deixa todo mundo em alerta. Como lutar contra alguém que já previu todos os seus movimentos? A missão começa com uma infiltração. Eles precisam entrar em território inimigo sem serem percebidos, mas logo de cara já enfrentam uma armadilha. Explosões, tiros, drones voando por todo lado. A equipe é pega de surpresa, mas, com muita habilidade, consegue escapar. Só que aí vem o primeiro grande baque. Eles perdem um de seus equipamentos mais importantes. Isso atrasa a operação e deixa todos nervosos. A partir desse momento, as coisas ficam ainda mais complicadas. Eles começam a perceber que o inimigo não está brincando. Cada canto do território é monitorado, cheio de armadilhas e soldados prontos para atacar. E aí rola aquela cena clássica de ação que deixa todo mundo sem piscar. Um dos agentes é encurralado por vários inimigos e precisa lutar usando só o que tem ao redor. Ele pega um pedaço de metal, derruba os primeiros soldados, usa um cabo de eletricidade para se proteger. É pura adrenalina. Enquanto isso, outro grupo da equipe está tentando invadir a sala de controle do inimigo para desligar as defesas. E é aí que eles descobrem que tudo é muito mais perigoso do que imaginavam. A sala está protegida por um sistema que só pode ser hackeado no tempo exato, se não ativa uma autodestruição. Então, o hacker da equipe entra em ação. Ele conecta seu equipamento e começa a trabalhar. Mas enquanto isso, o resto da equipe precisa protegê-lo de uma chuva de inimigos. São tiros, explosões e muita tensão. E tem mais. No meio dessa confusão, eles descobrem que o vilão está usando reféns para obrigar países inteiros a obedecerem suas ordens. Isso muda tudo. Agora, não é só uma questão de derrotar o inimigo, mas também de salvar vidas inocentes. Isso mexe com os agentes, porque eles percebem que qualquer erro pode custar essas vidas. Mesmo com tudo isso, a equipe não desiste. Eles começam a improvisar. Cada agente usa suas habilidades únicas para virar o jogo. Tem uma cena incrível onde um dos agentes usa artes marciais para desarmar um grupo inteiro, enquanto outro pilota um veículo roubado do inimigo para abrir caminho. É ação pura, cheia de momentos imprevisíveis. Mas então vem o segundo grande baque. Eles descobrem que o inimigo principal, aquele que está controlando tudo, na verdade não está onde eles pensavam. Ele está comandando tudo remotamente, de um lugar secreto que ninguém sabe onde fica. Isso deixa todo mundo sem chão. Eles lutaram tanto, enfrentaram tanto perigo e agora percebem que ainda estão longe de vencer. Mesmo assim, eles não perdem a coragem. Um dos agentes tem uma ideia: usar o próprio sistema de comunicação do inimigo para tentar localizar o verdadeiro esconderijo dele. Mas para isso, eles precisam roubar um dispositivo importante que está guardado no meio da base inimiga, cercado por dezenas de soldados. É um plano arriscado, quase suicida, mas eles sabem que não tem escolha. Então, os agentes Vanguard estão com o dispositivo em mãos, mas sabem que o inimigo já percebeu isso e está se preparando para o confronto final.
A situação está tensa. Eles descobrem que o vilão está escondido em uma base secreta no meio de uma ilha remota, cercada por uma muralha gigante, drones, minas terrestres e um exército inteiro. Parece impossível chegar até lá, mas os agentes Vanguard não desistem nunca. A primeira coisa que eles fazem é bolar um plano. Só que desta vez, eles sabem que o inimigo está esperando por eles, então precisam ser ainda mais criativos. Eles decidem dividir a equipe em 2 grupos. Um grupo vai chamar a atenção do exército inimigo, enquanto o outro vai tentar invadir a base pelo lado mais improvável, onde ninguém esperaria. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que esses destemidos e malucos agentes apareceram para defender o país dos inimigos. Com maneiras pouco comuns de resolver os conflitos, eles formam uma equipe de elite que detona com todos os inimigos. Cenas de luta, combate e ação totalmente imprevisíveis, pois cada um desses agentes tem habilidades únicas de luta e artes marciais. Eles usam tudo que está ao seu redor para lutar contra seu oponente. Agora, eles receberam a maior missão das suas vidas. Um poderoso inimigo ameaça a segurança do mundo inteiro. Mas dessa vez, este inimigo está muito bem preparado para recebê-los. Será que esta equipe de agentes Vanguard conseguirá cumprir a sua missão ao enfrentar inimigos tão determinados quanto eles? Uma aventura que vale a pena você acompanhar. A história de Agentes Vanguard começa com um mundo em perigo. Não é qualquer perigo, mas algo grande, algo que ninguém poderia prever. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos entender quem são os Agentes Vanguard. Eles não são heróis comuns. Eles são uma equipe de elite, mas não daqueles tipos que a gente vê em filmes com caras de super-heróis. Não, esses caras são diferentes. Eles são como agentes secretos, mas com habilidades incríveis. Imagina só, cada um deles tem uma habilidade única. Tem o que luta com as mãos, o que usa armas de todos os tipos, o especialista em hackear sistemas de computador, o mestre das artes marciais, e por aí vai. E sabe o que é mais interessante? Eles não precisam de armas caras ou equipamentos super tecnológicos. Eles usam o que estiver ao redor. Se precisar lutar com uma cadeira ou uma lâmpada, eles fazem isso sem hesitar. Agora, como tudo começou? O filme começa mostrando o mundo em um caos. Os inimigos não estão mais só invadindo países ou causando problemas locais. Eles estão mais organizados, mais fortes e mais perigosos. Até os governos estavam perdendo controle. E foi aí que apareceu uma missão de vida ou morte para a segurança do mundo inteiro. Mas não era para qualquer um. Era para os agentes Vanguard. Essa equipe foi formada por pessoas que passaram por situações extremas e sobreviveram. Foram escolhidos a dedo porque, basicamente, eram os melhores do melhor. Cada um deles tem uma história. O que usa as artes marciais tem uma vida de treinos e batalhas que fez com que ele fosse o mais rápido e forte. O hacker, que parece que está sempre com o rosto escondido, é o tipo que entende de tecnologia melhor do que qualquer pessoa. Se você ligar seu computador ou celular, ele é o tipo que consegue invadir qualquer coisa em segundos. E o mais interessante é que esses caras não são os típicos super-heróis. Eles têm defeitos, problemas e, muitas vezes, duvidam de si mesmos. Mas isso é o que torna eles tão reais, entende? Eles não são perfeitos, mas quando se juntam, formam uma equipe imbatível. Logo no começo, a gente percebe que esse time não tem muitas opções. Ou eles resolvem a situação e derrotam os inimigos, ou o caos toma conta. E os inimigos não são qualquer coisa. Eles têm uma organização sinistra e um plano maluco para dominar o mundo. Por isso, quando o time é chamado para a missão, cada um tem que se preparar para o que está por vir. Eles sabem que essa missão pode ser a última, mas ninguém está recuando. Pelo contrário, eles estão prontos para fazer o que for preciso. E é aí que entra a verdadeira essência dos agentes Vanguard: o trabalho em equipe. Não importa o quanto eles sejam habilidosos individualmente. No final, o que vai contar mesmo é como eles se ajudam. Cada um tem suas fraquezas, mas juntos, eles são imparáveis. Mas mesmo com todo o treino e habilidade, o começo dessa jornada não é fácil. Logo de cara, eles enfrentam alguns dos primeiros obstáculos. Não sabem exatamente quem está por trás da ameaça. Os inimigos são misteriosos e as pistas são escassas. Eles começam a investigar, a seguir as trilhas, mas o que eles descobrem é ainda mais assustador. O inimigo que está por trás de tudo é mais poderoso do que imaginavam. Então,
O time começa a perceber que essa missão será diferente de todas as que já enfrentaram. Cada membro da equipe começa a se questionar: será que eles realmente são capazes de salvar o mundo? Será que são a única linha de defesa contra uma ameaça tão grande? Isso faz com que eles tenham momentos de dúvida, mas não há tempo para pensar demais. A cada passo, o perigo fica mais próximo e as ameaças aumentam. Eles sabem que precisam se unir, confiar uns nos outros e seguir em frente. Então, ao longo dessa primeira parte, o filme nos dá uma boa ideia de quem são esses agentes Vanguard, do que eles são capazes e da enorme responsabilidade que carregam. A preparação deles é intensa, mas não há tempo para grandes planos. Eles precisam agir rápido, sem saber exatamente o que esperar. E o que mais impressiona é que, apesar das dificuldades e incertezas, eles continuam juntos, focados no objetivo final. Agora que a equipe dos agentes Vanguard está formada, começa o verdadeiro desafio. Eles são convocados para enfrentar a maior missão de suas vidas. Mas olha, não é qualquer missão. Estamos falando de um inimigo poderoso, um daqueles que não brinca em serviço. Ele não só ameaça um país, mas o mundo inteiro. Dá para sentir a pressão, né? Tudo começa quando eles descobrem que esse inimigo não é só forte, ele é esperto. Ele planejou cada detalhe, montou uma fortaleza impenetrável, tem soldados treinados e até um arsenal de tecnologia avançada. É praticamente um exército inteiro contra os agentes Vanguard. E para piorar, esse vilão tem uma carta na manga. Ele sabe exatamente como a equipe age e está preparado para enfrentá-los. Os agentes, claro, começam a planejar o ataque. Eles montam estratégias, analisam o território inimigo e se dividem em pequenos grupos para cobrir mais terreno. Mas o problema é que, a cada passo, eles percebem que o inimigo está um passo à frente. Parece que ele sabe tudo o que eles vão fazer antes mesmo de eles agirem. Isso deixa todo mundo em alerta. Como lutar contra alguém que já previu todos os seus movimentos? A missão começa com uma infiltração. Eles precisam entrar em território inimigo sem serem percebidos, mas logo de cara já enfrentam uma armadilha. Explosões, tiros, drones voando por todo lado. A equipe é pega de surpresa, mas, com muita habilidade, consegue escapar. Só que aí vem o primeiro grande baque. Eles perdem um de seus equipamentos mais importantes. Isso atrasa a operação e deixa todos nervosos. A partir desse momento, as coisas ficam ainda mais complicadas. Eles começam a perceber que o inimigo não está brincando. Cada canto do território é monitorado, cheio de armadilhas e soldados prontos para atacar. E aí rola aquela cena clássica de ação que deixa todo mundo sem piscar. Um dos agentes é encurralado por vários inimigos e precisa lutar usando só o que tem ao redor. Ele pega um pedaço de metal, derruba os primeiros soldados, usa um cabo de eletricidade para se proteger. É pura adrenalina. Enquanto isso, outro grupo da equipe está tentando invadir a sala de controle do inimigo para desligar as defesas. E é aí que eles descobrem que tudo é muito mais perigoso do que imaginavam. A sala está protegida por um sistema que só pode ser hackeado no tempo exato, se não ativa uma autodestruição. Então, o hacker da equipe entra em ação. Ele conecta seu equipamento e começa a trabalhar. Mas enquanto isso, o resto da equipe precisa protegê-lo de uma chuva de inimigos. São tiros, explosões e muita tensão. E tem mais. No meio dessa confusão, eles descobrem que o vilão está usando reféns para obrigar países inteiros a obedecerem suas ordens. Isso muda tudo. Agora, não é só uma questão de derrotar o inimigo, mas também de salvar vidas inocentes. Isso mexe com os agentes, porque eles percebem que qualquer erro pode custar essas vidas. Mesmo com tudo isso, a equipe não desiste. Eles começam a improvisar. Cada agente usa suas habilidades únicas para virar o jogo. Tem uma cena incrível onde um dos agentes usa artes marciais para desarmar um grupo inteiro, enquanto outro pilota um veículo roubado do inimigo para abrir caminho. É ação pura, cheia de momentos imprevisíveis. Mas então vem o segundo grande baque. Eles descobrem que o inimigo principal, aquele que está controlando tudo, na verdade não está onde eles pensavam. Ele está comandando tudo remotamente, de um lugar secreto que ninguém sabe onde fica. Isso deixa todo mundo sem chão. Eles lutaram tanto, enfrentaram tanto perigo e agora percebem que ainda estão longe de vencer. Mesmo assim, eles não perdem a coragem. Um dos agentes tem uma ideia.
usar o próprio sistema de comunicação do inimigo para tentar localizar o verdadeiro esconderijo dele. Mas para isso, eles precisam roubar um dispositivo importante que está guardado no meio da base inimiga, cercado por dezenas de soldados. É um plano arriscado, quase suicida, mas eles sabem que não tem escolha. Então, os agentes Vanguard estão com o dispositivo em mãos, mas sabem que o inimigo já percebeu isso e está se preparando para o confronto final. A situação está tensa. Eles descobrem que o vilão está escondido em uma base secreta no meio de uma ilha remota, cercada por uma muralha gigante, drones, minas terrestres e um exército inteiro. Parece impossível chegar até lá, mas os agentes Vanguard não desistem nunca. A primeira coisa que eles fazem é bolar um plano. Só que desta vez, eles sabem que o inimigo está esperando por eles, então precisam ser ainda mais criativos. Eles decidem dividir a equipe em 2 grupos. Um grupo vai chamar a atenção do exército inimigo, enquanto o outro vai tentar invadir a base pelo lado mais improvável, onde ninguém esperaria. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que esses destemidos e malucos agentes apareceram para defender o país dos inimigos. Com maneiras pouco comuns de resolver os conflitos, eles formam uma equipe de elite que detona com todos os inimigos. Cenas de luta, combate e ação totalmente imprevisíveis, pois cada um desses agentes tem habilidades únicas de luta e artes marciais. Eles usam tudo que está ao seu redor para lutar contra seu oponente. Agora, eles receberam a maior missão das suas vidas. Um poderoso inimigo ameaça a segurança do mundo inteiro. Mas dessa vez, este inimigo está muito bem preparado para recebê-los. Será que esta equipe de agentes Vanguard conseguirá cumprir a sua missão ao enfrentar inimigos tão determinados quanto eles? Uma aventura que vale a pena você acompanhar. A história de Agentes Vanguard começa com um mundo em perigo. Não é qualquer perigo, mas algo grande, algo que ninguém poderia prever. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos entender quem são os Agentes Vanguard. Eles não são heróis comuns. Eles são uma equipe de elite, mas não daqueles tipos que a gente vê em filmes com caras de super-heróis. Não, esses caras são diferentes. Eles são como agentes secretos, mas com habilidades incríveis. Imagina só, cada um deles tem uma habilidade única. Tem o que luta com as mãos, o que usa armas de todos os tipos, o especialista em hackear sistemas de computador, o mestre das artes marciais, e por aí vai. E sabe o que é mais interessante? Eles não precisam de armas caras ou equipamentos super tecnológicos. Eles usam o que estiver ao redor. Se precisar lutar com uma cadeira ou uma lâmpada, eles fazem isso sem hesitar. Agora, como tudo começou? O filme começa mostrando o mundo em um caos. Os inimigos não estão mais só invadindo países ou causando problemas locais. Eles estão mais organizados, mais fortes e mais perigosos. Até os governos estavam perdendo o controle. E foi aí que apareceu uma missão de vida ou morte para a segurança do mundo inteiro. Mas não era para qualquer um. Era para os agentes Vanguard. Essa equipe foi formada por pessoas que passaram por situações extremas e sobreviveram. Foram escolhidos a dedo porque, basicamente, eram os melhores do melhor. Cada um deles tem uma história. O que usa as artes marciais tem uma vida de treinos e batalhas que fez com que ele fosse o mais rápido e forte. O hacker, que parece que está sempre com o rosto escondido, é o tipo que entende de tecnologia melhor do que qualquer pessoa. Se você ligar seu computador ou celular, ele é o tipo que consegue invadir qualquer coisa em segundos. E o mais interessante é que esses caras não são os típicos super-heróis. Eles têm defeitos, problemas e, muitas vezes, duvidam de si mesmos. Mas isso é o que torna eles tão reais, entende? Eles não são perfeitos, mas quando se juntam, formam uma equipe imbatível. Logo no começo, a gente percebe que esse time não tem muitas opções. Ou eles resolvem a situação e derrotam os inimigos, ou o caos toma conta. E os inimigos não são qualquer coisa. Eles têm uma organização sinistra e um plano maluco para dominar o mundo. Por isso, quando o time é chamado para a missão, cada um tem que se preparar para o que está por vir. Eles sabem que essa missão pode ser a última, mas ninguém está recuando. Pelo contrário, eles estão prontos para fazer o que for preciso. E é aí que entra a verdadeira essência dos agentes Vanguard: o trabalho em equipe. Não importa o quanto eles sejam habilidosos individualmente. No final, o que vai contar mesmo é como eles se ajudam. Cada um tem suas fraquezas, mas juntos, eles são imparáveis.
Mas mesmo com todo o treino e habilidade, o começo dessa jornada não é fácil. Logo de cara, eles enfrentam alguns dos primeiros obstáculos. Não sabem exatamente quem está por trás da ameaça. Os inimigos são misteriosos e as pistas são escassas. Eles começam a investigar, a seguir as trilhas, mas o que eles descobrem é ainda mais assustador. O inimigo que está por trás de tudo é mais poderoso do que imaginavam. Então, o time começa a perceber que essa missão será diferente de todas as que já enfrentaram. Cada membro da equipe começa a se questionar: será que eles realmente são capazes de salvar o mundo? Será que são a única linha de defesa contra uma ameaça tão grande? Isso faz com que eles tenham momentos de dúvida, mas não há tempo para pensar demais. A cada passo, o perigo fica mais próximo e as ameaças aumentam. Eles sabem que precisam se unir, confiar uns nos outros e seguir em frente. Então, ao longo dessa primeira parte, o filme nos dá uma boa ideia de quem são esses agentes Vanguard, do que eles são capazes e da enorme responsabilidade que carregam. A preparação deles é intensa, mas não há tempo para grandes planos. Eles precisam agir rápido, sem saber exatamente o que esperar. E o que mais impressiona é que, apesar das dificuldades e incertezas, eles continuam juntos, focados no objetivo final. Agora que a equipe dos agentes Vanguard está formada, começa o verdadeiro desafio. Eles são convocados para enfrentar a maior missão de suas vidas. Mas olha, não é qualquer missão. Estamos falando de um inimigo poderoso, um daqueles que não brinca em serviço. Ele não só ameaça um país, mas o mundo inteiro. Dá para sentir a pressão, né? Tudo começa quando eles descobrem que esse inimigo não é só forte, ele é esperto. Ele planejou cada detalhe, montou uma fortaleza impenetrável, tem soldados treinados e até um arsenal de tecnologia avançada. É praticamente um exército inteiro contra os agentes Vanguard. E para piorar, esse vilão tem uma carta na manga. Ele sabe exatamente como a equipe age e está preparado para enfrentá-los. Os agentes, claro, começam a planejar o ataque. Eles montam estratégias, analisam o território inimigo e se dividem em pequenos grupos para cobrir mais terreno. Mas o problema é que, a cada passo, eles percebem que o inimigo está um passo à frente. Parece que ele sabe tudo o que eles vão fazer antes mesmo de eles agirem. Isso deixa todo mundo em alerta. Como lutar contra alguém que já previu todos os seus movimentos? A missão começa com uma infiltração. Eles precisam entrar em território inimigo sem serem percebidos, mas logo de cara já enfrentam uma armadilha. Explosões, tiros, drones voando por todo lado. A equipe é pega de surpresa, mas, com muita habilidade, consegue escapar. Só que aí vem o primeiro grande baque. Eles perdem um de seus equipamentos mais importantes. Isso atrasa a operação e deixa todos nervosos. A partir desse momento, as coisas ficam ainda mais complicadas. Eles começam a perceber que o inimigo não está brincando. Cada canto do território é monitorado, cheio de armadilhas e soldados prontos para atacar. E aí rola aquela cena clássica de ação que deixa todo mundo sem piscar. Um dos agentes é encurralado por vários inimigos e precisa lutar usando só o que tem ao redor. Ele pega um pedaço de metal, derruba os primeiros soldados, usa um cabo de eletricidade para se proteger. É pura adrenalina. Enquanto isso, outro grupo da equipe está tentando invadir a sala de controle do inimigo para desligar as defesas. E é aí que eles descobrem que tudo é muito mais perigoso do que imaginavam. A sala está protegida por um sistema que só pode ser hackeado no tempo exato, se não ativa uma autodestruição. Então, o hacker da equipe entra em ação. Ele conecta seu equipamento e começa a trabalhar. Mas enquanto isso, o resto da equipe precisa protegê-lo de uma chuva de inimigos. São tiros, explosões e muita tensão. E tem mais. No meio dessa confusão, eles descobrem que o vilão está usando reféns para obrigar países inteiros a obedecerem suas ordens. Isso muda tudo. Agora, não é só uma questão de derrotar o inimigo, mas também de salvar vidas inocentes. Isso mexe com os agentes, porque eles percebem que qualquer erro pode custar essas vidas. Mesmo com tudo isso, a equipe não desiste. Eles começam a improvisar. Cada agente usa suas habilidades únicas para virar o jogo. Tem uma cena incrível onde um dos agentes usa artes marciais para desarmar um grupo inteiro, enquanto outro pilota um veículo roubado do inimigo para abrir caminho. É ação pura, cheia de momentos imprevisíveis. Mas então vem o segundo grande baque.
eles descobrem que o inimigo principal, aquele que está controlando tudo, na verdade não está onde eles pensavam. Ele está comandando tudo remotamente, de um lugar secreto que ninguém sabe onde fica. Isso deixa todo mundo sem chão. Eles lutaram tanto, enfrentaram tanto perigo e agora percebem que ainda estão longe de vencer. Mesmo assim, eles não perdem a coragem. Um dos agentes tem uma ideia: usar o próprio sistema de comunicação do inimigo para tentar localizar o verdadeiro esconderijo dele. Mas para isso, eles precisam roubar um dispositivo importante que está guardado no meio da base inimiga, cercado por dezenas de soldados. É um plano arriscado, quase suicida, mas eles sabem que não tem escolha. Então, os agentes Vanguard estão com o dispositivo em mãos, mas sabem que o inimigo já percebeu isso e está se preparando para o confronto final. A situação está tensa. Eles descobrem que o vilão está escondido em uma base secreta no meio de uma ilha remota, cercada por uma muralha gigante, drones, minas terrestres e um exército inteiro. Parece impossível chegar até lá, mas os agentes Vanguard não desistem nunca. A primeira coisa que eles fazem é bolar um plano. Só que desta vez, eles sabem que o inimigo está esperando por eles, então precisam ser ainda mais criativos. Eles decidem dividir a equipe em 2 grupos. Um grupo vai chamar a atenção do exército inimigo, enquanto o outro vai tentar invadir a base pelo lado mais improvável, onde ninguém esperaria. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que esses destemidos e malucos agentes apareceram para defender o país dos inimigos. Com maneiras pouco comuns de resolver os conflitos, eles formam uma equipe de elite que detona com todos os inimigos. Cenas de luta, combate e ação totalmente imprevisíveis, pois cada um desses agentes tem habilidades únicas de luta e artes marciais. Eles usam tudo que está ao seu redor para lutar contra seu oponente. Agora, eles receberam a maior missão das suas vidas. Um poderoso inimigo ameaça a segurança do mundo inteiro. Mas dessa vez, este inimigo está muito bem preparado para recebê-los. Será que esta equipe de agentes Vanguard conseguirá cumprir a sua missão ao enfrentar inimigos tão determinados quanto eles? Uma aventura que vale a pena você acompanhar. A história de Agentes Vanguard começa com um mundo em perigo. Não é qualquer perigo, mas algo grande, algo que ninguém poderia prever. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos entender quem são os Agentes Vanguard. Eles não são heróis comuns. Eles são uma equipe de elite, mas não daqueles tipos que a gente vê em filmes com caras de super-heróis. Não, esses caras são diferentes. Eles são como agentes secretos, mas com habilidades incríveis. Imagina só, cada um deles tem uma habilidade única. Tem o que luta com as mãos, o que usa armas de todos os tipos, o especialista em hackear sistemas de computador, o mestre das artes marciais, e por aí vai. E sabe o que é mais interessante? Eles não precisam de armas caras ou equipamentos super tecnológicos. Eles usam o que estiver ao redor. Se precisar lutar com uma cadeira ou uma lâmpada, eles fazem isso sem hesitar. Agora, como tudo começou? O filme começa mostrando o mundo em um caos. Os inimigos não estão mais só invadindo países ou causando problemas locais. Eles estão mais organizados, mais fortes e mais perigosos. Até os governos estavam perdendo o controle. E foi aí que apareceu uma missão de vida ou morte para a segurança do mundo inteiro. Mas não era para qualquer um. Era para os agentes Vanguard. Essa equipe foi formada por pessoas que passaram por situações extremas e sobreviveram. Foram escolhidos a dedo porque, basicamente, eram os melhores do melhor. Cada um deles tem uma história. O que usa as artes marciais tem uma vida de treinos e batalhas que fez com que ele fosse o mais rápido e forte. O hacker, que parece que está sempre com o rosto escondido, é o tipo que entende de tecnologia melhor do que qualquer pessoa. Se você ligar seu computador ou celular, ele é o tipo que consegue invadir qualquer coisa em segundos. E o mais interessante é que esses caras não são os típicos super-heróis. Eles têm defeitos, problemas e, muitas vezes, duvidam de si mesmos. Mas isso é o que torna eles tão reais, entende? Eles não são perfeitos, mas quando se juntam, formam uma equipe imbatível. Logo no começo, a gente percebe que esse time não tem muitas opções. Ou eles resolvem a situação e derrotam os inimigos, ou o caos toma conta. E os inimigos não são qualquer coisa. Eles têm uma organização sinistra e um plano maluco para dominar o mundo. Por isso, quando o time é chamado para a missão, cada um tem que se preparar para o que está por vir.
Eles sabem que essa missão pode ser a última, mas ninguém está recuando. Pelo contrário, eles estão prontos para fazer o que for preciso. E é aí que entra a verdadeira essência dos agentes Vanguard: o trabalho em equipe. Não importa o quanto eles sejam habilidosos individualmente. No final, o que vai contar mesmo é como eles se ajudam. Cada um tem suas fraquezas, mas juntos, eles são imparáveis. Mas mesmo com todo o treino e habilidade, o começo dessa jornada não é fácil. Logo de cara, eles enfrentam alguns dos primeiros obstáculos. Não sabem exatamente quem está por trás da ameaça. Os inimigos são misteriosos e as pistas são escassas. Eles começam a investigar, a seguir as trilhas, mas o que eles descobrem é ainda mais assustador. O inimigo que está por trás de tudo é mais poderoso do que imaginavam. Então, o time começa a perceber que essa missão será diferente de todas as que já enfrentaram. Cada membro da equipe começa a se questionar: será que eles realmente são capazes de salvar o mundo? Será que são a única linha de defesa contra uma ameaça tão grande? Isso faz com que eles tenham momentos de dúvida, mas não há tempo para pensar demais. A cada passo, o perigo fica mais próximo e as ameaças aumentam. Eles sabem que precisam se unir, confiar uns nos outros e seguir em frente. Então, ao longo dessa primeira parte, o filme nos dá uma boa ideia de quem são esses agentes Vanguard, do que eles são capazes e da enorme responsabilidade que carregam. A preparação deles é intensa, mas não há tempo para grandes planos. Eles precisam agir rápido, sem saber exatamente o que esperar. E o que mais impressiona é que, apesar das dificuldades e incertezas, eles continuam juntos, focados no objetivo final. Agora que a equipe dos agentes Vanguard está formada, começa o verdadeiro desafio. Eles são convocados para enfrentar a maior missão de suas vidas. Mas olha, não é qualquer missão. Estamos falando de um inimigo poderoso, um daqueles que não brinca em serviço. Ele não só ameaça um país, mas o mundo inteiro. Dá para sentir a pressão, né? Tudo começa quando eles descobrem que esse inimigo não é só forte, ele é esperto. Ele planejou cada detalhe, montou uma fortaleza impenetrável, tem soldados treinados e até um arsenal de tecnologia avançada. É praticamente um exército inteiro contra os agentes Vanguard. E para piorar, esse vilão tem uma carta na manga. Ele sabe exatamente como a equipe age e está preparado para enfrentá-los. Os agentes, claro, começam a planejar o ataque. Eles montam estratégias, analisam o território inimigo e se dividem em pequenos grupos para cobrir mais terreno. Mas o problema é que, a cada passo, eles percebem que o inimigo está um passo à frente. Parece que ele sabe tudo o que eles vão fazer antes mesmo de eles agirem. Isso deixa todo mundo em alerta. Como lutar contra alguém que já previu todos os seus movimentos? A missão começa com uma infiltração. Eles precisam entrar em território inimigo sem serem percebidos, mas logo de cara já enfrentam uma armadilha. Explosões, tiros, drones voando por todo lado. A equipe é pega de surpresa, mas, com muita habilidade, consegue escapar. Só que aí vem o primeiro grande baque. Eles perdem um de seus equipamentos mais importantes. Isso atrasa a operação e deixa todos nervosos. A partir desse momento, as coisas ficam ainda mais complicadas. Eles começam a perceber que o inimigo não está brincando. Cada canto do território é monitorado, cheio de armadilhas e soldados prontos para atacar. E aí rola aquela cena clássica de ação que deixa todo mundo sem piscar. Um dos agentes é encurralado por vários inimigos e precisa lutar usando só o que tem ao redor. Ele pega um pedaço de metal, derruba os primeiros soldados, usa um cabo de eletricidade para se proteger. É pura adrenalina. Enquanto isso, outro grupo da equipe está tentando invadir a sala de controle do inimigo para desligar as defesas. E é aí que eles descobrem que tudo é muito mais perigoso do que imaginavam. A sala está protegida por um sistema que só pode ser hackeado no tempo exato, se não ativa uma autodestruição. Então, o hacker da equipe entra em ação. Ele conecta seu equipamento e começa a trabalhar. Mas enquanto isso, o resto da equipe precisa protegê-lo de uma chuva de inimigos. São tiros, explosões e muita tensão. E tem mais. No meio dessa confusão, eles descobrem que o vilão está usando reféns para obrigar países inteiros a obedecerem suas ordens. Isso muda tudo. Agora, não é só uma questão de derrotar o inimigo, mas também de salvar vidas inocentes. Isso mexe com os agentes,
porque eles percebem que qualquer erro pode custar essas vidas. Mesmo com tudo isso, a equipe não desiste. Eles começam a improvisar. Cada agente usa suas habilidades únicas para virar o jogo. Tem uma cena incrível onde um dos agentes usa artes marciais para desarmar um grupo inteiro, enquanto outro pilota um veículo roubado do inimigo para abrir caminho. É ação pura, cheia de momentos imprevisíveis. Mas então vem o segundo grande baque. Eles descobrem que o inimigo principal, aquele que está controlando tudo, na verdade não está onde eles pensavam. Ele está comandando tudo remotamente, de um lugar secreto que ninguém sabe onde fica. Isso deixa todo mundo sem chão. Eles lutaram tanto, enfrentaram tanto perigo e agora percebem que ainda estão longe de vencer. Mesmo assim, eles não perdem a coragem. Um dos agentes tem uma ideia: usar o próprio sistema de comunicação do inimigo para tentar localizar o verdadeiro esconderijo dele. Mas para isso, eles precisam roubar um dispositivo importante que está guardado no meio da base inimiga, cercado por dezenas de soldados. É um plano arriscado, quase suicida, mas eles sabem que não tem escolha. Então, os agentes Vanguard estão com o dispositivo em mãos, mas sabem que o inimigo já percebeu isso e está se preparando para o confronto final. A situação está tensa. Eles descobrem que o vilão está escondido em uma base secreta no meio de uma ilha remota, cercada por uma muralha gigante, drones, minas terrestres e um exército inteiro. Parece impossível chegar até lá, mas os agentes Vanguard não desistem nunca. A primeira coisa que eles fazem é bolar um plano. Só que desta vez, eles sabem que o inimigo está esperando por eles, então precisam ser ainda mais criativos. Eles decidem dividir a equipe em 2 grupos. Um grupo vai chamar a atenção do exército inimigo, enquanto o outro vai tentar invadir a base pelo lado mais improvável, onde ninguém esperaria. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que esses destemidos e malucos agentes apareceram para defender o país dos inimigos. Com maneiras pouco comuns de resolver os conflitos, eles formam uma equipe de elite que detona com todos os inimigos. Cenas de luta, combate e ação totalmente imprevisíveis, pois cada um desses agentes tem habilidades únicas de luta e artes marciais. Eles usam tudo que está ao seu redor para lutar contra seu oponente. Agora, eles receberam a maior missão das suas vidas. Um poderoso inimigo ameaça a segurança do mundo inteiro. Mas dessa vez, este inimigo está muito bem preparado para recebê-los. Será que esta equipe de agentes Vanguard conseguirá cumprir a sua missão ao enfrentar inimigos tão determinados quanto eles? Uma aventura que vale a pena você acompanhar. A história de Agentes Vanguard começa com um mundo em perigo. Não é qualquer perigo, mas algo grande, algo que ninguém poderia prever. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos entender quem são os Agentes Vanguard. Eles não são heróis comuns. Eles são uma equipe de elite, mas não daqueles tipos que a gente vê em filmes com caras de super-heróis. Não, esses caras são diferentes. Eles são como agentes secretos, mas com habilidades incríveis. Imagina só, cada um deles tem uma habilidade única. Tem o que luta com as mãos, o que usa armas de todos os tipos, o especialista em hackear sistemas de computador, o mestre das artes marciais, e por aí vai. E sabe o que é mais interessante? Eles não precisam de armas caras ou equipamentos super tecnológicos. Eles usam o que estiver ao redor. Se precisar lutar com uma cadeira ou uma lâmpada, eles fazem isso sem hesitar. Agora, como tudo começou? O filme começa mostrando o mundo em um caos. Os inimigos não estão mais só invadindo países ou causando problemas locais. Eles estão mais organizados, mais fortes e mais perigosos. Até os governos estavam perdendo o controle. E foi aí que apareceu uma missão de vida ou morte para a segurança do mundo inteiro. Mas não era para qualquer um. Era para os agentes Vanguard. Essa equipe foi formada por pessoas que passaram por situações extremas e sobreviveram. Foram escolhidos a dedo, porque basicamente eram os melhores do melhor. Cada um deles tem uma história. O que usa as artes marciais tem uma vida de treinos e batalhas que fez com que ele fosse o mais rápido e forte. O hacker, que parece que está sempre com o rosto escondido, é o tipo que entende de tecnologia melhor do que qualquer pessoa. Se você ligar seu computador ou celular, ele é o tipo que consegue invadir qualquer coisa em segundos. E o mais interessante é que esses caras não são os típicos super-heróis. Eles têm defeitos, problemas e muitas vezes duvidam de si mesmos. Mas isso é o que torna eles tão reais, entende? Eles não são perfeitos.
mas quando se juntam, formam uma equipe imbatível. Logo no começo, a gente percebe que esse time não tem muitas opções. Ou eles resolvem a situação e derrotam os inimigos, ou o caos toma conta. E os inimigos não são qualquer coisa. Eles têm uma organização sinistra e um plano maluco para dominar o mundo. Por isso, quando o time é chamado para a missão, cada um tem que se preparar para o que está por vir. Eles sabem que essa missão pode ser a última, mas ninguém está recuando. Pelo contrário, eles estão prontos para fazer o que for preciso. E é aí que entra a verdadeira essência dos agentes Vanguard: o trabalho em equipe. Não importa o quanto eles sejam habilidosos individualmente. No final, o que vai contar mesmo é como eles se ajudam. Cada um tem suas fraquezas, mas juntos, eles são imparáveis. Mas mesmo com todo o treino e habilidade, o começo dessa jornada não é fácil. Logo de cara, eles enfrentam alguns dos primeiros obstáculos. Não sabem exatamente quem está por trás da ameaça. Os inimigos são misteriosos e as pistas são escassas. Eles começam a investigar, a seguir as trilhas, mas o que eles descobrem é ainda mais assustador. O inimigo que está por trás de tudo é mais poderoso do que imaginavam. Então, o time começa a perceber que essa missão será diferente de todas as que já enfrentaram. Cada membro da equipe começa a se questionar: será que eles realmente são capazes de salvar o mundo? Será que são a única linha de defesa contra uma ameaça tão grande? Isso faz com que eles tenham momentos de dúvida, mas não há tempo para pensar demais. A cada passo, o perigo fica mais próximo e as ameaças aumentam. Eles sabem que precisam se unir, confiar uns nos outros e seguir em frente. Então, ao longo dessa primeira parte, o filme nos dá uma boa ideia de quem são esses agentes Vanguard, do que eles são capazes e da enorme responsabilidade que carregam. A preparação deles é intensa, mas não há tempo para grandes planos. Eles precisam agir rápido, sem saber exatamente o que esperar. E o que mais impressiona é que, apesar das dificuldades e incertezas, eles continuam juntos, focados no objetivo final. Agora que a equipe dos agentes Vanguard está formada, começa o verdadeiro desafio. Eles são convocados para enfrentar a maior missão de suas vidas. Mas olha, não é qualquer missão. Estamos falando de um inimigo poderoso, um daqueles que não brinca em serviço. Ele não só ameaça um país, mas o mundo inteiro. Dá para sentir a pressão, né? Tudo começa quando eles descobrem que esse inimigo não é só forte, ele é esperto. Ele planejou cada detalhe, montou uma fortaleza impenetrável, tem soldados treinados e até um arsenal de tecnologia avançada. É praticamente um exército inteiro contra os agentes Vanguard. E para piorar, esse vilão tem uma carta na manga. Ele sabe exatamente como a equipe age e está preparado para enfrentá-los. Os agentes, claro, começam a planejar o ataque. Eles montam estratégias, analisam o território inimigo e se dividem em pequenos grupos para cobrir mais terreno. Mas o problema é que, a cada passo, eles percebem que o inimigo está um passo à frente. Parece que ele sabe tudo o que eles vão fazer antes mesmo de eles agirem. Isso deixa todo mundo em alerta. Como lutar contra alguém que já previu todos os seus movimentos? A missão começa com uma infiltração. Eles precisam entrar em território inimigo sem serem percebidos, mas logo de cara já enfrentam uma armadilha. Explosões, tiros, drones voando por todo lado. A equipe é pega de surpresa, mas, com muita habilidade, consegue escapar. Só que aí vem o primeiro grande baque. Eles perdem um de seus equipamentos mais importantes. Isso atrasa a operação e deixa todos nervosos. A partir desse momento, as coisas ficam ainda mais complicadas. Eles começam a perceber que o inimigo não está brincando. Cada canto do território é monitorado, cheio de armadilhas e soldados prontos para atacar. E aí rola aquela cena clássica de ação que deixa todo mundo sem piscar. Um dos agentes é encurralado por vários inimigos e precisa lutar usando só o que tem ao redor. Ele pega um pedaço de metal, derruba os primeiros soldados, usa um cabo de eletricidade para se proteger. É pura adrenalina. Enquanto isso, outro grupo da equipe está tentando invadir a sala de controle do inimigo para desligar as defesas. E é aí que eles descobrem que tudo é muito mais perigoso do que imaginavam. A sala está protegida por um sistema que só pode ser hackeado no tempo exato, se não ativa uma autodestruição. Então, o hacker da equipe entra em ação. Ele conecta seu equipamento e começa a trabalhar.
Mas enquanto isso, o resto da equipe precisa protegê-lo de uma chuva de inimigos. São tiros, explosões e muita tensão. E tem mais. No meio dessa confusão, eles descobrem que o vilão está usando reféns para obrigar países inteiros a obedecerem suas ordens. Isso muda tudo. Agora, não é só uma questão de derrotar o inimigo, mas também de salvar vidas inocentes. Isso mexe com os agentes, porque eles percebem que qualquer erro pode custar essas vidas. Mesmo com tudo isso, a equipe não desiste. Eles começam a improvisar. Cada agente usa suas habilidades únicas para virar o jogo. Tem uma cena incrível onde um dos agentes usa artes marciais para desarmar um grupo inteiro, enquanto outro pilota um veículo roubado do inimigo para abrir caminho. É ação pura, cheia de momentos imprevisíveis. Mas então vem o segundo grande baque. Eles descobrem que o inimigo principal, aquele que está controlando tudo, na verdade não está onde eles pensavam. Ele está comandando tudo remotamente, de um lugar secreto que ninguém sabe onde fica. Isso deixa todo mundo sem chão. Eles lutaram tanto, enfrentaram tanto perigo e agora percebem que ainda estão longe de vencer. Mesmo assim, eles não perdem a coragem. Um dos agentes tem uma ideia: usar o próprio sistema de comunicação do inimigo para tentar localizar o verdadeiro esconderijo dele. Mas para isso, eles precisam roubar um dispositivo importante que está guardado no meio da base inimiga, cercado por dezenas de soldados. É um plano arriscado, quase suicida, mas eles sabem que não tem escolha. Então, os agentes Vanguard estão com o dispositivo em mãos, mas sabem que o inimigo já percebeu isso e está se preparando para o confronto final. A situação está tensa. Eles descobrem que o vilão está escondido em uma base secreta no meio de uma ilha remota, cercada por uma muralha gigante, drones, minas terrestres e um exército inteiro. Parece impossível chegar até lá, mas os agentes Vanguard não desistem nunca. A primeira coisa que eles fazem é bolar um plano. Só que desta vez, eles sabem que o inimigo está esperando por eles, então precisam ser ainda mais criativos. Eles decidem dividir a equipe em 2 grupos. Um grupo vai chamar a atenção do exército inimigo, enquanto o outro vai tentar invadir a base pelo lado mais improvável, onde ninguém esperaria. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que esses destemidos e malucos agentes apareceram para defender o país dos inimigos. Com maneiras pouco comuns de resolver os conflitos, eles formam uma equipe de elite que detona com todos os inimigos. Cenas de luta, combate e ação totalmente imprevisíveis, pois cada um desses agentes tem habilidades únicas de luta e artes marciais. Eles usam tudo que está ao seu redor para lutar contra seu oponente. Agora, eles receberam a maior missão das suas vidas. Um poderoso inimigo ameaça a segurança do mundo inteiro. Mas dessa vez, este inimigo está muito bem preparado para recebê-los. Será que esta equipe de agentes Vanguard conseguirá cumprir a sua missão ao enfrentar inimigos tão determinados quanto eles? Uma aventura que vale a pena você acompanhar. A história de Agentes Vanguard começa com um mundo em perigo. Não é qualquer perigo, mas algo grande, algo que ninguém poderia prever. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos entender quem são os Agentes Vanguard. Eles não são heróis comuns. Eles são uma equipe de elite, mas não daqueles tipos que a gente vê em filmes com caras de super-heróis. Não, esses caras são diferentes. Eles são como agentes secretos, mas com habilidades incríveis. Imagina só, cada um deles tem uma habilidade única. Tem o que luta com as mãos, o que usa armas de todos os tipos, o especialista em hackear sistemas de computador, o mestre das artes marciais, e por aí vai. E sabe o que é mais interessante? Eles não precisam de armas caras ou equipamentos super tecnológicos. Eles usam o que estiver ao redor. Se precisar lutar com uma cadeira ou uma lâmpada, eles fazem isso sem hesitar. Agora, como tudo começou? O filme começa mostrando o mundo em um caos. Os inimigos não estão mais só invadindo países ou causando problemas locais. Eles estão mais organizados, mais fortes e mais perigosos. Até os governos estavam perdendo controle. E foi aí que apareceu uma missão de vida ou morte para a segurança do mundo inteiro. Mas não era para qualquer um. Era para os agentes Vanguard. Essa equipe foi formada por pessoas que passaram por situações extremas e sobreviveram. Foram escolhidos a dedo, porque basicamente eram os melhores do melhor. Cada um deles tem uma história. O que usa as artes marciais tem uma vida de treinos e batalhas que fez com que ele fosse o mais rápido e forte. O hacker, que parece que está sempre com o rosto escondido,
É o tipo que entende de tecnologia melhor do que qualquer pessoa. Se você ligar seu computador ou celular, ele é o tipo que consegue invadir qualquer coisa em segundos. E o mais interessante é que esses caras não são os típicos super-heróis. Eles têm defeitos, problemas e, muitas vezes, duvidam de si mesmos. Mas isso é o que torna eles tão reais, entende? Eles não são perfeitos, mas quando se juntam, formam uma equipe imbatível. Logo no começo, a gente percebe que esse time não tem muitas opções. Ou eles resolvem a situação e derrotam os inimigos, ou o caos toma conta. E os inimigos não são qualquer coisa. Eles têm uma organização sinistra e um plano maluco para dominar o mundo. Por isso, quando o time é chamado para a missão, cada um tem que se preparar para o que está por vir. Eles sabem que essa missão pode ser a última, mas ninguém está recuando. Pelo contrário, eles estão prontos para fazer o que for preciso. E é aí que entra a verdadeira essência dos agentes Vanguard: o trabalho em equipe. Não importa o quanto eles sejam habilidosos individualmente. No final, o que vai contar mesmo é como eles se ajudam. Cada um tem suas fraquezas, mas juntos, eles são imparáveis. Mas mesmo com todo o treino e habilidade, o começo dessa jornada não é fácil. Logo de cara, eles enfrentam alguns dos primeiros obstáculos. Não sabem exatamente quem está por trás da ameaça. Os inimigos são misteriosos e as pistas são escassas. Eles começam a investigar, a seguir as trilhas, mas o que eles descobrem é ainda mais assustador. O inimigo que está por trás de tudo é mais poderoso do que imaginavam. Então, o time começa a perceber que essa missão será diferente de todas as que já enfrentaram. Cada membro da equipe começa a se questionar: será que eles realmente são capazes de salvar o mundo? Será que são a única linha de defesa contra uma ameaça tão grande? Isso faz com que eles tenham momentos de dúvida, mas não há tempo para pensar demais. A cada passo, o perigo fica mais próximo e as ameaças aumentam. Eles sabem que precisam se unir, confiar uns nos outros e seguir em frente. Então, ao longo dessa primeira parte, o filme nos dá uma boa ideia de quem são esses agentes Vanguard, do que eles são capazes e da enorme responsabilidade que carregam. A preparação deles é intensa, mas não há tempo para grandes planos. Eles precisam agir rápido, sem saber exatamente o que esperar. E o que mais impressiona é que, apesar das dificuldades e incertezas, eles continuam juntos, focados no objetivo final. Agora que a equipe dos agentes Vanguard está formada, começa o verdadeiro desafio. Eles são convocados para enfrentar a maior missão de suas vidas. Mas olha, não é qualquer missão. Estamos falando de um inimigo poderoso, um daqueles que não brinca em serviço. Ele não só ameaça um país, mas o mundo inteiro. Dá para sentir a pressão, né? Tudo começa quando eles descobrem que esse inimigo não é só forte, ele é esperto. Ele planejou cada detalhe, montou uma fortaleza impenetrável, tem soldados treinados e até um arsenal de tecnologia avançada. É praticamente um exército inteiro contra os agentes Vanguard. E para piorar, esse vilão tem uma carta na manga. Ele sabe exatamente como a equipe age e está preparado para enfrentá-los. Os agentes, claro, começam a planejar o ataque. Eles montam estratégias, analisam o território inimigo e se dividem em pequenos grupos para cobrir mais terreno. Mas o problema é que, a cada passo, eles percebem que o inimigo está um passo à frente. Parece que ele sabe tudo o que eles vão fazer antes mesmo de eles agirem. Isso deixa todo mundo em alerta. Como lutar contra alguém que já previu todos os seus movimentos? A missão começa com uma infiltração. Eles precisam entrar em território inimigo sem serem percebidos, mas logo de cara já enfrentam uma armadilha. Explosões, tiros, drones voando por todo lado. A equipe é pega de surpresa, mas, com muita habilidade, consegue escapar. Só que aí vem o primeiro grande baque. Eles perdem um de seus equipamentos mais importantes. Isso atrasa a operação e deixa todos nervosos. A partir desse momento, as coisas ficam ainda mais complicadas. Eles começam a perceber que o inimigo não está brincando. Cada canto do território é monitorado, cheio de armadilhas e soldados prontos para atacar. E aí rola aquela cena clássica de ação que deixa todo mundo sem piscar. Um dos agentes é encurralado por vários inimigos e precisa lutar usando só o que tem ao redor. Ele pega um pedaço de metal, derruba os primeiros soldados, usa um cabo de eletricidade para se proteger. É pura adrenalina.
Enquanto isso, outro grupo da equipe está tentando invadir a sala de controle do inimigo para desligar as defesas. E é aí que eles descobrem que tudo é muito mais perigoso do que imaginavam. A sala está protegida por um sistema que só pode ser hackeado no tempo exato, se não ativa uma autodestruição. Então, o hacker da equipe entra em ação. Ele conecta seu equipamento e começa a trabalhar. Mas enquanto isso, o resto da equipe precisa protegê-lo de uma chuva de inimigos. São tiros, explosões e muita tensão. E tem mais. No meio dessa confusão, eles descobrem que o vilão está usando reféns para obrigar países inteiros a obedecerem suas ordens. Isso muda tudo. Agora, não é só uma questão de derrotar o inimigo, mas também de salvar vidas inocentes. Isso mexe com os agentes, porque eles percebem que qualquer erro pode custar essas vidas. Mesmo com tudo isso, a equipe não desiste. Eles começam a improvisar. Cada agente usa suas habilidades únicas para virar o jogo. Tem uma cena incrível onde um dos agentes usa artes marciais para desarmar um grupo inteiro, enquanto outro pilota um veículo roubado do inimigo para abrir caminho. É ação pura, cheia de momentos imprevisíveis. Mas então vem o segundo grande baque. Eles descobrem que o inimigo principal, aquele que está controlando tudo, na verdade não está onde eles pensavam. Ele está comandando tudo remotamente, de um lugar secreto que ninguém sabe onde fica. Isso deixa todo mundo sem chão. Eles lutaram tanto, enfrentaram tanto perigo e agora percebem que ainda estão longe de vencer. Mesmo assim, eles não perdem a coragem. Um dos agentes tem uma ideia: usar o próprio sistema de comunicação do inimigo para tentar localizar o verdadeiro esconderijo dele. Mas para isso, eles precisam roubar um dispositivo importante que está guardado no meio da base inimiga, cercado por dezenas de soldados. É um plano arriscado, quase suicida, mas eles sabem que não tem escolha. Então, os agentes Vanguard estão com o dispositivo em mãos, mas sabem que o inimigo já percebeu isso e está se preparando para o confronto final. A situação está tensa. Eles descobrem que o vilão está escondido em uma base secreta no meio de uma ilha remota, cercada por uma muralha gigante, drones, minas terrestres e um exército inteiro. Parece impossível chegar até lá, mas os agentes Vanguard não desistem nunca. A primeira coisa que eles fazem é bolar um plano. Só que desta vez, eles sabem que o inimigo está esperando por eles, então precisam ser ainda mais criativos. Eles decidem dividir a equipe em dois grupos. Um grupo vai chamar a atenção do exército inimigo, enquanto o outro vai tentar invadir a base pelo lado mais improvável, onde ninguém esperaria. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que esses destemidos e malucos agentes apareceram para defender o país dos inimigos. Com maneiras pouco comuns de resolver os conflitos, eles formam uma equipe de elite que detona com todos os inimigos. Cenas de luta, combate e ação totalmente imprevisíveis, pois cada um desses agentes tem habilidades únicas de luta e artes marciais. Eles usam tudo que está ao seu redor para lutar contra seu oponente. Agora, eles receberam a maior missão das suas vidas. Um poderoso inimigo ameaça a segurança do mundo inteiro. Mas dessa vez, este inimigo está muito bem preparado para recebê-los. Será que esta equipe de agentes Vanguard conseguirá cumprir a sua missão ao enfrentar inimigos tão determinados quanto eles? Uma aventura que vale a pena você acompanhar. A história de Agentes Vanguard começa com um mundo em perigo. Não é qualquer perigo, mas algo grande, algo que ninguém poderia prever. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos entender quem são os Agentes Vanguard. Eles não são heróis comuns. Eles são uma equipe de elite, mas não daqueles tipos que a gente vê em filmes com caras de super-heróis. Não, esses caras são diferentes. Eles são como agentes secretos, mas com habilidades incríveis. Imagina só, cada um deles tem uma habilidade única. Tem o que luta com as mãos, o que usa armas de todos os tipos, o especialista em hackear sistemas de computador, o mestre das artes marciais, e por aí vai. E sabe o que é mais interessante? Eles não precisam de armas caras ou equipamentos super tecnológicos. Eles usam o que estiver ao redor. Se precisar lutar com uma cadeira ou uma lâmpada, eles fazem isso sem hesitar. Agora, como tudo começou? O filme começa mostrando o mundo em um caos. Os inimigos não estão mais só invadindo países ou causando problemas locais. Eles estão mais organizados, mais fortes e mais perigosos. Até os governos estavam perdendo o controle. E foi aí que apareceu uma missão de vida ou morte para a segurança do mundo inteiro. Mas não era para qualquer um.
era para os agentes Vanguard. Essa equipe foi formada por pessoas que passaram por situações extremas e sobreviveram. Foram escolhidos a dedo porque, basicamente, eram os melhores do melhor. Cada um deles tem uma história. O que usa as artes marciais tem uma vida de treinos e batalhas que fez com que ele fosse o mais rápido e forte. O hacker, que parece que está sempre com o rosto escondido, é o tipo que entende de tecnologia melhor do que qualquer pessoa. Se você ligar seu computador ou celular, ele é o tipo que consegue invadir qualquer coisa em segundos. E o mais interessante é que esses caras não são os típicos super-heróis. Eles têm defeitos, problemas e, muitas vezes, duvidam de si mesmos. Mas isso é o que torna eles tão reais, entende? Eles não são perfeitos, mas quando se juntam, formam uma equipe imbatível. Logo no começo, a gente percebe que esse time não tem muitas opções. Ou eles resolvem a situação e derrotam os inimigos, ou o caos toma conta. E os inimigos não são qualquer coisa. Eles têm uma organização sinistra e um plano maluco para dominar o mundo. Por isso, quando o time é chamado para a missão, cada um tem que se preparar para o que está por vir. Eles sabem que essa missão pode ser a última, mas ninguém está recuando. Pelo contrário, eles estão prontos para fazer o que for preciso. E é aí que entra a verdadeira essência dos agentes Vanguard: o trabalho em equipe. Não importa o quanto eles sejam habilidosos individualmente. No final, o que vai contar mesmo é como eles se ajudam. Cada um tem suas fraquezas, mas juntos, eles são imparáveis. Mas mesmo com todo o treino e habilidade, o começo dessa jornada não é fácil. Logo de cara, eles enfrentam alguns dos primeiros obstáculos. Não sabem exatamente quem está por trás da ameaça. Os inimigos são misteriosos e as pistas são escassas. Eles começam a investigar, a seguir as trilhas, mas o que eles descobrem é ainda mais assustador. O inimigo que está por trás de tudo é mais poderoso do que imaginavam. Então, o time começa a perceber que essa missão será diferente de todas as que já enfrentaram. Cada membro da equipe começa a se questionar: será que eles realmente são capazes de salvar o mundo? Será que são a única linha de defesa contra uma ameaça tão grande? Isso faz com que eles tenham momentos de dúvida, mas não há tempo para pensar demais. A cada passo, o perigo fica mais próximo e as ameaças aumentam. Eles sabem que precisam se unir, confiar uns nos outros e seguir em frente. Então, ao longo dessa primeira parte, o filme nos dá uma boa ideia de quem são esses agentes Vanguard, do que eles são capazes e da enorme responsabilidade que carregam. A preparação deles é intensa, mas não há tempo para grandes planos. Eles precisam agir rápido, sem saber exatamente o que esperar. E o que mais impressiona é que, apesar das dificuldades e incertezas, eles continuam juntos, focados no objetivo final. Agora que a equipe dos agentes Vanguard está formada, começa o verdadeiro desafio. Eles são convocados para enfrentar a maior missão de suas vidas. Mas olha, não é qualquer missão. Estamos falando de um inimigo poderoso, um daqueles que não brinca em serviço. Ele não só ameaça um país, mas o mundo inteiro. Dá pra sentir a pressão, né? Tudo começa quando eles descobrem que esse inimigo não é só forte, ele é esperto. Ele planejou cada detalhe, montou uma fortaleza impenetrável, tem soldados treinados e até um arsenal de tecnologia avançada. É praticamente um exército inteiro contra os agentes Vanguard. E para piorar, esse vilão tem uma carta na manga. Ele sabe exatamente como a equipe age e está preparado para enfrentá-los. Os agentes, claro, começam a planejar o ataque. Eles montam estratégias, analisam o território inimigo e se dividem em pequenos grupos para cobrir mais terreno. Mas o problema é que, a cada passo, eles percebem que o inimigo está um passo à frente. Parece que ele sabe tudo o que eles vão fazer antes mesmo de eles agirem. Isso deixa todo mundo em alerta. Como lutar contra alguém que já previu todos os seus movimentos? A missão começa com uma infiltração. Eles precisam entrar em território inimigo sem serem percebidos, mas logo de cara já enfrentam uma armadilha. Explosões, tiros, drones voando por todo lado. A equipe é pega de surpresa, mas, com muita habilidade, consegue escapar. Só que aí vem o primeiro grande baque. Eles perdem um de seus equipamentos mais importantes. Isso atrasa a operação e deixa todos nervosos.
A partir desse momento, as coisas ficam ainda mais complicadas. Eles começam a perceber que o inimigo não está brincando. Cada canto do território é monitorado, cheio de armadilhas e soldados prontos para atacar. E aí rola aquela cena clássica de ação que deixa todo mundo sem piscar. Um dos agentes é encurralado por vários inimigos e precisa lutar usando só o que tem ao redor. Ele pega um pedaço de metal, derruba os primeiros soldados, usa um cabo de eletricidade para se proteger. É pura adrenalina. Enquanto isso, outro grupo da equipe está tentando invadir a sala de controle do inimigo para desligar as defesas. E é aí que eles descobrem que tudo é muito mais perigoso do que imaginavam. A sala está protegida por um sistema que só pode ser hackeado no tempo exato, se não ativa uma autodestruição. Então, o hacker da equipe entra em ação. Ele conecta seu equipamento e começa a trabalhar. Mas enquanto isso, o resto da equipe precisa protegê-lo de uma chuva de inimigos. São tiros, explosões e muita tensão. E tem mais. No meio dessa confusão, eles descobrem que o vilão está usando reféns para obrigar países inteiros a obedecerem suas ordens. Isso muda tudo. Agora, não é só uma questão de derrotar o inimigo, mas também de salvar vidas inocentes. Isso mexe com os agentes, porque eles percebem que qualquer erro pode custar essas vidas. Mesmo com tudo isso, a equipe não desiste. Eles começam a improvisar. Cada agente usa suas habilidades únicas para virar o jogo. Tem uma cena incrível onde um dos agentes usa artes marciais para desarmar um grupo inteiro, enquanto outro pilota um veículo roubado do inimigo para abrir caminho. É ação pura, cheia de momentos imprevisíveis. Mas então vem o segundo grande baque. Eles descobrem que o inimigo principal, aquele que está controlando tudo, na verdade não está onde eles pensavam. Ele está comandando tudo remotamente, de um lugar secreto que ninguém sabe onde fica. Isso deixa todo mundo sem chão. Eles lutaram tanto, enfrentaram tanto perigo e agora percebem que ainda estão longe de vencer. Mesmo assim, eles não perdem a coragem. Um dos agentes tem uma ideia: usar o próprio sistema de comunicação do inimigo para tentar localizar o verdadeiro esconderijo dele. Mas para isso, eles precisam roubar um dispositivo importante que está guardado no meio da base inimiga, cercado por dezenas de soldados. É um plano arriscado, quase suicida, mas eles sabem que não tem escolha. Então, os agentes Vanguard estão com o dispositivo em mãos, mas sabem que o inimigo já percebeu isso e está se preparando para o confronto final. A situação está tensa. Eles descobrem que o vilão está escondido em uma base secreta no meio de uma ilha remota, cercada por uma muralha gigante, drones, minas terrestres e um exército inteiro. Parece impossível chegar até lá, mas os agentes Vanguard não desistem nunca. A primeira coisa que eles fazem é bolar um plano. Só que desta vez, eles sabem que o inimigo está esperando por eles, então precisam ser ainda mais criativos. Eles decidem dividir a equipe em dois grupos. Um grupo vai chamar a atenção do exército inimigo, enquanto o outro vai tentar invadir a base pelo lado mais improvável, onde ninguém esperaria. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.